Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje eu estou aqui para conversar com um grande amigo meu, que era diretor comercial, agora ocupa o cargo de CEO numa empresa que ele fundou com alguns amigos. Sem maiores delongas, vou chamar para a gente conversar aqui. E aí, Sérgio, tudo bom? Tudo bom, Bruno? Sempre uma alegria. Como é Igualmente, que você tá está aí de em fora. Portugal? Tá bom, aqui tá bom. Aqui, você teve aqui esses dias, né? Você pegou uma época, você chegou aqui, a gente passou o Natal, tava o Natal não, Ano Novo, né? E tava bem frio, agora esfriou mais um pouco, a cidade está mais vazia, mas daqui a um tempo volta, né? Ao clima. Aqui são 3 meses por ano de frio, o resto é um clima normal, tipo Curitiba, São José dos Campos, um misto, né? Mas tá bom. Você tá morando em São José dos Campos, não é isso? Tô morando em São José, que realmente é um pouquinho mais quentinho, agradável. O duro é chegar no verão e sair aí de 6 graus aí em Portugal para 35 aqui, mas tá tudo certo. Faz parte. Depois a gente pode falar sobre essa questão de mudança de temperatura, mas até para o pessoal te conhecer, né? Eu costumo conversar aqui com empresários ou então executivos. E é interessante que você teve basicamente os dois chapéus, que fala chapéus? Chapéus, né? Chapéus. Chapéus. Essa é muito melhor que eu em português, isso eu tenho que admitir. Mas vamos lá. Você já teve nas duas posições. E eu queria, né, antes de tudo, que você se apresentasse, para o pessoal te conhecer direitinho, um pouquinho, contar um pouquinho da sua história. Tá bom. Cara, meu nome é Sérgio Fiuza, sou de Belo Horizonte, assim como o Bruno, mas não conheci o Bruno em Belo Horizonte, né? Conheci o Bruno no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Desde aquele momento ali, quando eu estava no ensino médio, eu já enxergava o vestibular como uma aposta total, assim, que se eu conseguisse brilhar e entrar numa faculdade de ponta, minha vida estava resolvida, né? Ai, como a gente cria ilusões, né? E, pois é, não rolou, não. E aí, fiz ITA, conheci o Bruno é meu veterano na faculdade, né? Fez também, Jogava um joguinho lá, como é que chama aquele joguinho de Futebol futebol? Manager. Como é que chama? É isso, Bruno? Futebol Manager, né? Futebol Manager. Ô, bons tempos, né? A gente tinha tempo durante a faculdade, não? Período Tinha, tinha. gostoso. E o Bruno também dava trote, né? Ele era meu Ah, não. veterano lá, dava trote, essas coisas, né? Vamos pular essa parte. É, essa Vamos- parte pula. Essa parte pula, essa parte pula. E aí eu segui um efeito manada, assim, que eu acho que acontecia muito com quem estava formando ali na nossa faculdade, que era procurar um primeiro emprego guiado por status. Cara, era muita gente que fazia isso, praticamente todo mundo. E não, como se fosse normal, como se o caminho natural, igual quando você sai do quarto ano da faculdade e vai para o quinto, na engenharia, você sai do quinto e vai para uma empresa de nome, que as pessoas conhecem. Cara, todo mundo passou por isso. E alguns no nível mais alto, outros no nível menos alto. Qual Mas... emprego? Oi? Você lembra? Qual emprego de status que você queria, né? Ah, eu fiz Google, fiz processo seletivo para Bain, em Company, para McKinsey, aí colegas fizeram Petrobras. Cara, tinha que ser uma empresa de renome e tal. E eu acabei entrando na Integration, que era uma consultoria bem estabelecida ali em São Paulo. E por conta do. Aí um pouquinho a minha história, né? Eu não era um cara muito. é, eu não tinha tradição de emprego corporativo na minha família. Imagina que se eu somar entre tios e primos, deve ter uns 17 médicos num total de 19 pessoas, assim, deve ser uma proporção desse tamanho. Então, o que a minha família poderia me explicar e me ajudar com networking, com tudo mais, estava, ou com postura corporativa, principalmente, estava muito longe
do que eu tinha. Então, eu ia muito fazer aqui do meu jeito. Aqui. E aí, eu levei um monte de tinta. Sim, eu também tinha E esse mesmo caso. Eu também não tinha histórico nenhum corporativo, pegava nas entrevistas. Hoje eu vejo que eu era bem fora do esperado do mundo corporativo. Assim. isso. Então, no lado técnico era muito fácil, mas eu não decolava. Com certeza não era por causa do lado técnico, era por causa do preparo ali, né? E aí eu fugi um pouco desse mundo corporativo e comecei a ir para consultorias menores, né, um ambiente menos formal e tudo mais, e também comecei a me preparar para ir para a área de educação. Eu fiz mestrado na Federal de Minas, na UFMG, fiz um MBA na Fundação Dom Cabral, comecei a dar aula na Fundação Dom Cabral e na Fundação Getúlio Vargas, então eu dei uma preparada para ser consultor empresarial e poder ser professor, né? E aí, nesse momento, vem uma virada grande, que foi a entrada na Quero, de colegas que tinham feito faculdade no ITA também. No ITA, eu tinha sido representante de turma e muito aclamado como representante de turma, né? Eu negociava facilidades para os meus colegas, vamos dizer assim, né? E um desses colegas estava montando uma startup, que era o Bernardo, ele montou uma startup chamada Quero Educação, um marketplace, né, um site que ajuda pessoas a encontrarem bolsas de estudo em faculdades. E o Bernardo me chamou, eu achava que ele estava me chamando para ser consultor interno, para ser, né, para tocar alguma coisa. Mal sabia eu que ele queria minhas habilidades de convencimento e para a área comercial. Coisa que eu acho que se ele tivesse falado que era para ir para a área comercial antes, eu não entrava, Bruno. Sim, Eu acho eu que ele foi muito esperto. falou que era para aqui. Não, vem ser diretor aqui na casa. Diretor X. Diretor de diretor. Entendi. Aí eu fui e descobri no PowerPoint quando ele falou assim, ó, estamos aqui todos os diretores, isso aqui é que cada um vai fazer, assim. E aí eu descobri que era isso. Você era para ser comercial. Isso. Exato, sendo que nunca tinha nem vendido uma caneta. E aí foram 10 anos de história, vendi algumas canetas, né? Então foram 10 anos de história fazendo a empresa multiplicar por 70 o faturamento nesses Ao 10 longo anos. dos 10 anos. Ao longo dos 10 anos. Chegou a fazer a empresa multiplicar por 100, mas depois veio a pandemia e Sim. encolheu um pouquinho, né? Mudou, né? O cenário de educação brasileiro. Quando você Eu acho fala que assim, é que a empresa, quando você chegou, faturava ali na faixa de 1,5 milhão e vocês conseguiram fazer ela chegar em 100, 150. é isso. É exatamente isso. Essa faixa mesmo, né? É, Assim, eu era um faço de pouco conta menor, que era 1 eu, milhão só na entrada, a gente chegou a faturar perto de 100. É um sim, pouco. Mas essa é a ordem de grandeza, Bruno. eu faço de conta que eu não sei dos fatos, entendeu? Às vezes, porque nesse caso aí eu sei bem Você detalhadamente. conhece tudo ali. Sim. Então, e aí, sim, foram dois momentos muito distintos, né? Teve um momento de fazer a empresa crescer, Aham. e depois teve um momento de enfrentar uma grande turbulência. O mercado de educação se desestruturou muito na pandemia. Na E pandemia. depois, quando a pandemia acabou, o mercado nunca mais foi o mesmo. Ele parou de ser um mercado onde o ensino presencial era forte, passou a ser um mercado onde o ensino à distância é forte. E isso muda tudo e Na sua opinião, assim, por que você acha que depois da pandemia o presencial perdeu tanto espaço para o EAD? Eu tenho uma porque isso opinião, aconteceu eu na tenho uma opinião vida. polêmica. Eu acho que é porque isso aconteceu na vida de todo mundo. Antes, você tinha um preconceito muito grande com o ensino à distância, muito em função do desconhecido. Aham. As pessoas não sabiam o que era interagir à distância, o que era viver e ter as metas próprias e conseguir produzir, ser produtivo, entregar valor de verdade através de uma interação virtual. Isso não existia, mas não existia não é só no ensino.
A cultura massiva do mundo corporativo era totalmente presencial. As pessoas vão para o trabalho para trabalhar, elas não conseguem não trabalhar no trabalho. E aí vem a pandemia e desmonta isso, porque todo mundo teve que aprender a produzir à distância. Isso virou uma realidade massiva de muitas profissões. E aí as pessoas aprenderam o que tem de vantagem nesse mundo, né? Esse mundo tem uma vantagem que você economiza muito tempo em deslocamento, principalmente em grandes centros, e aí você ganha tempo para você ter qualidade de vida, flexibilidade, economiza, porque não é só uma questão de tempo, é a questão de você ir para fazer a faculdade, você tem o transporte para ir, o lanche no meio da manhã, no meio da noite, né? Porque a maioria das pessoas que faziam presencial já no privado eram no noturno, né? Então você tem o lanche no meio do estudo e depois o ônibus de volta para casa, o trem, o metrô, sei lá, de volta para casa. Então são 3 gastos que você para de ter quando você pode simplesmente ir direto para sua casa e comer o que você já teria lá na sua geladeira no intervalo das aulas. Então, e as pessoas viveram essa economia no transporte, mais tempo para elas e tudo mais. E aí fica muito mais natural uma aposta por ensino à distância. Era uma coisa que já vinha acontecendo. Então, lá na Quero a gente via que 10% das matrículas eram em ensino à distância, aí no outro ano era 15, no outro ano era 20, já estava acontecendo, tá? Aí, de repente, virou 70 com a pandemia. Deu um estalo e pronto, agora o padrão do Brasil é matricular no ensino à distância. Isso não foi só naquela, passou no Brasil inteiro. Porque as pessoas viram que não era esse bicho de 7 cabeças. Desde que você, como aluno, tivesse a disciplina de fazer a instituição, né, de fazer o curso, de entrar lá no sistema e fazer, você ia conseguir aprender, igual se você fosse para a instituição. E todo aluno acha que ele vai ter essa disciplina. Antes dele matricular, todo aluno acha que ele vai ter essa disciplina. Sim. Logo, é para lá que vão as matrículas. E olha que beleza, em vez de ter que gastar R$500, gasta 150 por mês. Então, além de você economizar no transporte, na comida, eu não sei o que lá, você também passa a pagar uma faculdade muito mais barata. E aí foi tudo para lá. E o faturamento da Quero é proporcional à mensalidade. Então se a mensalidade divide por 4, o faturamento divide por 4. Se a mensalidade tem uma queda de 75%, o faturamento da empresa de um dia para o outro tem a queda de 75% do faturamento. Mas mais gente consegue entrar. Então tem uma elasticidade aí de que mais pessoas que antes o presencial nem seria uma opção. Com 4 vezes mais, né? Oi? Não dá 4 vezes mais. Não dá não, mas eu acho que teve um dado momento lá que a gente entendeu que a metade era o novo normal, assim. Aí pela metade era o novo normal. Eu tinha que remar tudo de novo. Você dobra o número de clientes com um quarto do faturamento. Isso. Metade. Eu acho que foi bem por aí. Assim, dá para pegar os números lá depois. Mas acho que foi bem por aí. E aí foi um outro momento na história da Quero, né? Que era um momento de você sair de uma situação onde você era uma startup que tinha crescimento e o valor da empresa era o crescimento, né? Era múltiplo do crescimento e tudo mais. E startup você está sempre reinvestindo, então você não montava a startup para ter um grande lucro, então você tinha muitos funcionários que iam trazer esse crescimento, e de repente você está com muito mais funcionário, gastando dinheiro, o dinheiro acabando no dobro da velocidade que você planejaria como startup, e sem crescimento. Então, uma startup, no momento em que ela não tem um valor econômico, né? Porque o valor é múltiplo do crescimento, você caiu. Então, isso aí foi um outro aprendizado, praticamente um outro emprego, vamos dizer assim, né? No ponto de vista de o que você tinha que fazer, o que você tinha que lidar e preocupar. Então, foi uma reestruturação para deixar a Quero no verde de novo, e no azul, né? Sendo atleticano, deixar no azul não soa bem. Então, vamos falar deixar no verde de novo. Mais sem vergonha que eu conheço. Oi? Você é o atleticano mais sem vergonha que eu conheço.
Mas também não entraremos na sem vergonhice. E Esse é, aí eu acho que a gente tem que resolver isso. Como o que quê? você explica uma pessoa torcer para o Atlético e para o Flamengo É muito fácil de no explicar isso. mesmo ano? Nem vou falar simultaneamente, não. No mesmo ano. Só tem um É muito cenário. Só tem fácil, um cenário. Se o Cruzeiro estiver disputando uma final contra o Flamengo. E aí você torce para o Flamengo, entendeu? claro. Para o Cruzeiro não ganhar, mas, cara, eu nunca Bruno, entendi assim, como você gosta dos dois times. é muito simples. Cronologicamente, o Flamengo apareceu primeiro na minha vida. Cronologicamente, o Flamengo apareceu primeiro na sua vida? Isso, Por quê? porque Isso você nunca me explicou. o, o pai barra padrasto, né? Ele era Flamengo. E Ah, aí ele me levou. A primeira vez que eu fui no estádio foi com ele, segunda também, terceira também. Então eu é. era um cara só Flamengo. Você já foi no Maracanã? Já, claro. Nunca foi no Maracanã. Olha, é legal, viu? É diferente? Não, Não, não é muito é igual o parecido. Mineirão. Ah, mas ele é muito próximo daquele Mineirão que vinha torcida dividida. Eu tive uma experiência de ir no Fla-Flu numa área que era comum, na maior, assim. Sério? É, Tinha então, torcida do Flamengo e do Fluminense? Caramba, velho, eu não consigo imaginar que isso é possível, isso velho. foi nessa década. Ou então foi 2019. Não Cara, é há muitos anos atrás. E assim, imagina, você tá lá torcendo e tem um cara torcendo pro Fluminense, sei lá, só que ninguém tá constrangido. Eles estão realmente torcendo. Na, na hora que é muito doido, cara. eu já vi Muito isso em doido. jogo de seleção. Em jogo de seleção eu já vi acontecer algumas vezes, mas jogo de equipe, mesmo aqui na Europa, eu nunca vi, cara. Olha, foi muito marcante esse jogo aí, viu? Mas vamos lá, onde você estava mesmo antes de falar Não, a do. gente estava falando que o segundo momento ali da Quero teve que colocar a empresa no verde, porque eu não quero colocar a empresa no azul. E, e aí a gente conseguiu. E aí eu optei por sair daquela. Acho que já tinha 10 anos de história, eu estava entregando ela no modo ali como o número 2, né? Eu já não estava como marketing comercial mais, eu já estava como COO, meio que o número 2 do comando, assim. Tocando todas as operações. Aí era marketing, vendas, operações mesmo. A Quero cresceu e aí ela fazia algumas operações. Porque no início, operações era só marketing e vendas, né? Você trazia estoque para o site, depois você colocava para vender. Mas aí a Quero começou a gerir cobrança, ela começou a ter outras pernas como outros marketplaces, e aí tinha que fazer isso tudo operar, e aí eu tomava conta dessas operações também. E aí fiquei mais um tempo, e aí completou esses 10 anos. E aí eu saí, e, e nesse processo de saída, isso aí foi um aprendizado grande, assim, porque eu não acumulei patrimônio nesse período. Sim, startup você vai reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. Então, mas quem que está reinvestindo é a empresa. Não. Assim, O- primeiro você não tem a opção de reinvestir ou colocar para dentro, mesmo que você tenha participação. Mas você está num modo onde você não coloca. E a startup, ela é uma grande aposta, né, Bruno? De que você vai chegar num momento de liquidez lá E na vai ser, frente. vai ser um super momento de liquidez. Exato. Mas não existem muitas oportunidades de saída, de liquidez, antes de você chegar nesse momento. Então, no final das contas, na hora que eu fui sair, virou uma situação normal, comum para o meio, mas onde, por você não ter opção de liquidez, você transforma aquilo lá que você desenvolveu em pouco retorno para você. Se você tivesse tido liquidez, realmente, você estava, né, estourado, mas como não foi o caso, eu acho que foi muito aprendizado, mas
eu comecei a ter o seguinte dilema: como é que eu gero valor? Porque é inegável que eu gerei valor. Não gerei sozinho, né? Mas o Sim. time lá que trabalhou junto, todo mundo gerou valor. Não fez o negócio crescer, multiplicou por 70, mas não colheu o valor. Então, o que a gente ficou muito pensativo era como que você encontra o alinhamento de valor gerado e valor retido. Como é que você entra numa situação onde aquilo que você produzir, no final, você vai reter? Porque eu já não tinha dúvida nenhuma que eu era uma pessoa capaz de gerar uma empresa de 100 milhões de faturamento. Eu tinha feito, mais novo, menos experiente e tudo mais, junto com sócios capazes. Mas vamos dizer que eu desenvolvi minha capacidade de trabalhar junto com sócios, né? Depois de 15 anos de carreira, acho que você desenvolve. Né? Quando eu tinha 18 anos, eu não tinha, não. Né? Nem para ser sócio, nem para ser empregado, nem nada. Mas depois de muitos anos de carreira, você desenvolve. E aí, já que eu ia conseguir produzir grandes coisas, como produzir essas coisas de uma forma que eu conseguiria retê-las. E aí a gente sai e monta um grupo de trabalho, eu e alguns sócios da Quero. A gente, né, faz a passagem de bastão direitinho, faz uma transição lá e sai pensando assim, como é que a gente aproveita e cresce rápido com o know-how que a gente já tem. O menor necessidade de aquisição de know-how para a gente já rentabilizar aquilo e já conseguir fazer uma coisa grande e rápido. E o que a gente tinha ficado muito, muito bom? Trazer aluno para a instituição de ensino. Então, nós resolvemos que a gente seria a instituição de ensino. Sim, esse lance de ser instituição de ensino, cara, eu lembro que eu falei isso com o Bernardo algumas vezes. Eu estava sempre ali na Quero, conversando, né? O pessoal da Quero é investidor do quadro, e assim, já teve muitas conversas, e eu sempre falava com ele, cara, você tem que montar um produto com uma marca sua, entendeu? Para você começar a jogar os alunos para lá. Bruno, eu acho que você tinha razão. Eu acho que você tinha razão parcial. Sim, parcial. Vou explicar por que eu acho que você tinha razão parcial. Quando você está muito na pegada de venture capital, aquilo que você vai dar de norte para sua empresa tem que ser hot. Esse é o termo que as pessoas usam. Tem que ser sexy, tem que ser hot, entendeu? Tem que fazer com que o investidor queira colocar ainda mais dinheiro. Então, você entra muito numa... Oi? Tem que ser fancy. Tem que ser, entendeu? Você entra muito numa pegada de... olha isso que nós vamos fazer, e para isso a gente precisa de mais dinheiro ainda do que a gente precisava antes, porque aquilo que nós vamos colocar para dentro e tudo mais vai revolucionar a forma com a qual algo é feito no mundo. E, portanto, vale a pena você colocar o seu dinheiro para você colocar muitos milhões e ter só 5, 10% dessa empresa. Porque o que ela vai valer lá na frente vai transformar esse dinheiro de agora num dinheiro de pinga, pé. Então, o plano sempre tinha que ser um plano que ia ter expansão internacional, ia ser 40% do dado de um mercado no país. Sempre tinha que ser assim, entendeu? Então, por isso que essa parte do valor gerado... Oi? Só um parâmetro aqui, por uma questão até de comunicação, a gente tem que trazer algumas expressões do mundo corporativo mineiro para o resto da sociedade, que é o que significa dinheiro de pinga. Ou seja, dito isso... Posto. Dinheiro de pinga que é muito pouco dinheiro comparado ao dinheiro que vai virar, né? Exatamente. É duro conversar com o outro mineiro e lembrar que o mundo não é fluente em mineirês corporativo, né, Bruno? É complicado. Mas vamos continuar. Assim, o cara tem que fazer uma história que vai explodir, vai
vai gerar dinheiro Não, até. exato. E é difícil você reter o valor, porque por mais que você esteja convencendo o cara que é um dinheiro de pinga, todo aquele dinheiro vai ficar para ele. O que eu quero dizer com isso? Ele coloca o dinheiro, mas ele ganha uma preferência de liquidação, o que significa basicamente que ele pode até estar comprando um décimo da empresa, mas ele, na verdade, ele não está comprando um décimo da empresa. Ele está comprando o maior valor entre um décimo da empresa e todo o dinheiro que ele colocou. Então, se a empresa, em um dado momento, não cresce mais, ele não tem mais 10% da empresa, ele pode ter a empresa inteira. A Mas, por preferência de exemplo, liquidação vira a real posse da empresa. não, mas não tem caso de preferência de liquidação que o cara, além da preferência de liquidação, ele tem uma garantia de múltiplo, não? Tipo assim, ah, beleza, eu vou colocar aqui 10 milhões de reais, mas a minha preferência de liquidação é de 30 milhões de reais. Não pode, aí fica pior ainda, mas não precisa disso. Porque, ó, pensa o seguinte, imagina que você é uma empresa que fatura 10 milhões de reais, Aham, beleza? beleza. Esse é o faturamento dela. Só que ela vinha crescendo muito, já fez 2 rodadas até então. E aí ela está naquele momento do 10 milhões Uhum, de faturamento anual. uhum. E aí, como ela vem crescendo, ela vale 10 vezes o faturamento anual, Sim, beleza? sim. Então, quanto que ela vale? 100 milhões. 100 milhões. Mas ela fatura 10, tá? Sim, Aí, ela faz uma rodada, dando 10 milhões, pegando 10 milhões do investidor por 10% da empresa, porque ela não valia 100. sim, Então, vamos lá, vamos olhar essa tabela de novo. Ela fatura 10, vale 100 e pegou 100 pegou 10 com o investidor por 10%. É isso, sim. né? É isso. Então, tá bom. Aí, ela vai gastar os 10. Porque na hora que ela Tá. apresentou lá para o investidor, ela não apresentou que ele ia pegar os 10 milhões dele e colocar no banco, né? Para Não. render. Ela ia fazer alguma coisa incrível. Nessa rodada, você já quer que a coisa dê errado ou você quer que eu vá para o exemplo da coisa deu certo? Não, Porque não vamos. importa se a coisa der certo 5 vezes, na sexta vai dar errado. Em qual parte você quer? Já vamos dar errado agora? Já vamos dar errado agora. Beleza, já vamos dar errado agora. A empresa não cresceu. Ela gastou os 10 milhões e não cresceu. Vamos supor que ela Beleza? cresceu 10, 20%. Cresceu 20%. Ela parou de ser uma empresa de altíssimo crescimento e virou uma empresa que cresce 20% ao ano. Então, agora, ela faturou 12 milhões, mas o múltiplo dela não é 10 mais, porque ela só cresce 20% ao ano. O múltiplo dela agora está mais com cara de 10% do lucro, não, 10 vezes o lucro do que 10 vezes a receita, porque ela parou de ser uma startup de alto crescimento. Vamos supor, detalhe, ela não teve lucro também não, tá? Porque se ela torrou o dinheiro inteiro para crescer, preocupação com o lucro é a que menos tinha. É. Então vamos colocar, ela agora faturou 12 milhões, ela lucrou 1, é bem razoável. E ela vale, quanto que eu falei? 10 vezes o lucro? Então ela vale 10. Nossa, então agora é uma empresa que vale 10. E ela deve quanto lá pro sócio? 10 10. também, né? Então nesse exato momento, o valor do acionista é zero, do cara que ficou lá fazendo rodadas é zero. Aí você fala, não, mas ela pode dar certo nessa rodada. Pode. Pode. Aí ela vai crescer para 20 de faturamento, por exemplo. Aí ela vai Isso. levantar o cheque de 20 milhões, e aí você pega todo o exemplo que a gente fez nessa conversa, multiplica todos os números por 2, e se dessa vez que ela tiver na próxima rodada, ela não Errar. crescer, nessa foi a vez que ela ficou com o investidor tendo a empresa inteira para ele, no valor da preferência de liquidação.
E aí o investidor entra na empresa, vê que ela parou de crescer, coloca uma gestão profissional, assalariada. Assim, Era fica uma situação bem. ruim. Não é que é uma situação boa para o investidor, tá? Porque, veja, ele colocou 10 numa empresa que vale 10, só que ele também não tem o poder executivo da coisa. Ele tem 10% da tomada de decisão da empresa só. Ele não tem tudo. Mas ninguém consegue tirar dinheiro dessa empresa, nem o investidor. É como se fosse assim, a empresa vale 10, mas para o investidor vale zero, porque ele tem a preferência de liquidação, mas ele não consegue forçar, porque ele só tem 10% da decisão da empresa. E para o sócio que está lá dentro, ela também vale zero, porque se ele vender pelo valor, foi todo para o investidor. Então ela fica uma empresa, que a empresa em si vale alguma coisa, mas ninguém que está, nenhum dos stakeholders consegue pegar o dinheiro para si. Então é muito complicado esse negócio. É um negócio que ele dá certo se você consegue fazer tantas rodadas você precisar para lá na frente você levar para a bolsa de valores. Aí beleza, aí todo mundo multiplicou o dinheiro, chegou na bolsa, todo mundo consegue vender, ela realmente cresceu e chegou lá. Mas realmente startup tem esse patamar intermediário que é uma aposta muito ousada, né? A maioria está errado, né? Não, porque ou você consegue, o meu exemplo aqui, que é muito simplista, mas ele mostra que ou você consegue fazer uma empresa que fatura 1 bilhão, ou ela deu errado. Porque se você chegar na empresa do 60, 70, 100 milhões, você fica nessa situação aí. Que é uma situação muito ruim, né? Não é só para o investidor, é ruim também. No final do dia, antes ele tinha o dinheiro limpinho na mão, agora ele tem uma empresa que vale a preferência que ele não consegue transformar no dinheiro de volta, porque como é que ficam os caras que estão lá trabalhando, entendeu? Então, cara, é difícil, Bruno, é difícil. Mas, por exemplo, uma Aí, empresa nova que vocês criaram, vocês a trouxeram. gente não quis investidor, no caso. Para nós não fazia sentido. Ou são vocês? Sim, e já tentar montar um business, porque o que acontece numa startup? Como ela tem essa abundância de caixa, porque ela pegou dinheiro de investidor, ela está super ok com objetivos como crescimento de base, né? Fazer alguma coisa grande que muita gente quer usar e tudo mais. Não tem que preocupar com pagar a conta. Então, ela não monta, geralmente, startup não monta um business escalável que já gera caixa desde o início e já cresce brequivado. Não faz isso. No nosso caso, já não tinha dinheiro. Eu tinha que já nascer brequivado. Aí você já pensa de uma forma muito diferente o negócio. Qual negócio eu monto que já gera faturamento superior ao custo desde o início? Quais acordos eu faço para que eu consiga escalar isso rápido? No máximo, só ficar um tempo sem ter retirada, mas com o business não sendo um business que consome caixa, até chegar num ponto onde ele já está se pagando, inclusive está me pagando. Então, muda muito o jeito de pensar quando você não vai ter capital. E foi a melhor coisa que a gente fez no nosso caso, porque agora, quando dá lucro no final do mês, a gente pode decidir entre reinvestir ou colocar no bolso. Que coisa incrível! Desejo essa vida para todas as pessoas, entendeu? Poder controlar, né, para todos os empresários, empreendedores, poder controlar o que acontece com o dinheiro que sobrou, se você põe no bolso ou se você reinveste. E é claro que a gente reinveste, Bruno. Como que vocês fazem assim, por exemplo? Vamos dizer que sobra 100. Como que hoje a gente gosta muito hoje a gente gosta muito do seguinte modelo: 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 já vai para o bolso na hora. Além do salário. Isso. O salário também não é o salário do executivo da Faria Lima, né? O salário é um pouco mais baixo. O salário bom, mas é um pouco mais baixo. E aí o jeito que a gente pensa muito é 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 entra no bolso, 1/3 reinveste no próprio negócio e 1/3 já é para outros negócios que a gente pretende fazer. Então, são 2/3 é reinvestimento, mas nos forçando já a fazer alguma coisa extra, que não seja só reinvestir e colocar todos os ovos na mesma cesta, mas a mesma cesta ela precisa do seu próprio ovo, então 1/3 fica.
Mas a beleza não é nem isso, a beleza é quando os sócios estiveram precisando de caixa, a gente reverteu isso e passou uma temporada só no 100% indo para o sócio mesmo, para robustecer o bolso. Você tem a liberdade vale muito mais do que a decisão depois. Já E tem como é quanto dinheiro tempo? seu, você também toma decisões melhores, viu? Oi? Sim. Você toma, se o cara estiver alinhado, ele toma decisões melhores, né? Mas Não, porque já o tem dinheiro quanto é tempo? seu. Você poderia colocar no seu bolso, mas aí você está resolvendo que você não vai colocar no seu bolso, você vai ir para um outro negócio. Vou Cara, fazer mas uma aposta de mercado. É muito diferente o peso dessa decisão quando o dinheiro é seu do que quando você estava, por exemplo, na startup, onde você já ia gastar mesmo, aquele dinheiro veio do investidor. O que vem fácil, vai fácil, né? E aí você apostou num plano, você fez um PowerPoint que convencia o investidor, independente se é verdade ou não. Agora que você já descobriu que convence o investidor, agora você tem que executar aquele plano, entendeu? E aí, como que você vai executar aquele plano? Like a boss, contrata. A gente é muito receoso de contratar hoje em dia, Bruno. A gente escolhe ah, muito se vale a pena contratar ou não. Porque tem um outro ponto da conversa que a gente não entrou aqui, que é até uma conversa boa, tá? O que muda na cabeça de um executivo quando ele toca uma empresa pós-AI, que é bem diferente de como ele pensava quando ele estava numa empresa pré-AI. AI, inteligência artificial. cara, Tudo isso muda. Pode eu fiz falar. um vídeo sobre isso, porque saiu uma notícia que as Big Techs, né, Google, Amazon, Facebook, Meta, vão investir 600 bilhões de dólares em inteligência artificial. E aí as ações dessas empresas caíram. Obviamente, cai a ação das empresas que vão comprar AI, que vão comprar infraestrutura de inteligência artificial, aí sobe a ação da NVIDIA, né? Que é a que vende, Microsoft também posicionado e tal. Beleza. Mas, assim, a minha tese por trás dessa queda de ações e desse desespero é porque a inteligência artificial, ela realmente substitui mão de obra. Ela realmente substitui mão de obra, entendeu? Tipo assim, você tem uma equipe com 5 engenheiros, 2 juniores, 2 plenos e um sênior. Cara, não é coisa de outro mundo, você deixa só o sênior e dá para ele AI, para ele trabalhar. E os Eu juniores acho não que vão ter serviço, entendeu? eu acho que naturalmente vai ter um engenheiro que já trabalha com AI que vai produzir 10 vezes mais do que não trabalha e essa produção vai ser suficiente. Esse caso seu, eu concordo plenamente. E antes, você pensava assim, eu tenho um problema para resolver. Eu preciso, por exemplo, dar um exemplo aqui da ETEP, né? Eu preciso comunicar com os alunos. Preciso manter regras de comunicação com os alunos, eu preciso garantir que eles receberam comunicações, eu preciso. Então, antes eu ia ter uma equipe de dados que ia montar aquilo quem são os alunos que têm que receber a comunicação e por quê. E aí você ia ter uma equipe que monta as peças de comunicação, aí você ia ter o funcionário relativamente caro que ia operar alguns sistemas de uma forma muito manual para montar esses disparos e tudo mais. Então, você poderia fazer isso com 3 a 7 pessoas, assim. Dependendo, né? Se a empresa for muito louca, ela faz com 35, né? Mas vamos, vamos não ser tão loucos assim. Você vai com 3 a 7 pessoas. E aqui a gente faz com meia pessoa. Tipo, Vocês têm quantas pessoas na equipe? olha, tem que tirar o acadêmico para responder Sim, tirando a... propriamente essa pergunta, porque o acadêmico ele é grande, né? Você tem que ter uma variedade, não só quantidade, mas até variedade de professores para manter uma instituição
no ar. E muitas dessas pessoas, às vezes, elas... Imagina um professor que dá 2, 3 aulas por semana, super comum, né? De uma matéria super simples. Então, se você conta isso como colaborador, aí o número fica muito grande. Não, vamos tirar essa Mas, turma. tirando o acadêmico, cara, eu acho que não dá 12. E antes da inteligência artificial, você precisaria de quantas? 100. É bizarro, né? O pessoal não está dando. Eu É, acho que porque na trabalhar. parte do marketing, marketing tem uma sócia, acho que mais 3. Os times da Quero de marketing eram 25. É por aí, entendeu? O atendimento, por quê? Porque tem muita AI. O atendimento tem umas 5 pessoas. O time de atendimento da Quero, quando eu entrei, e a Quero faturava 1 milha por ali, o time de atendimento já tinha umas 12. A ETEP, primeiro ano da ETEP, ela deve ter conseguido fazer alguma coisa próxima de umas 3, 4 vezes maior do que esse tamanho aí da Quero quando eu entrei. E o time de atendimento tinha 4 para fechar. Então, é tudo muito diferente, Bruno, muito diferente. Porque, como que vocês de usam a fato, inteligência artificial? Me dá um exemplo, assim, para eu entender. Você sabe, senão isso aqui o Bruno vai entender. um exemplo do quê? Eu não te Um ouvi. exemplo que eu vou entender. Tipo, Imagina. se eu quiser fazer aqui, eu vou conseguir Antes, um fazer. fluxo de vendas, tá? Um fluxo de vendas antes. Você coletava cadastro, entregava esse cadastro para uma equipe que tinha que ligar rapidamente para esse, esse prospect, né? Essa pessoa que quer comprar, para ver se ela tem alguma dúvida, se ela tem algum interesse e tudo mais. E aí, qualquer mensagem depois que essa pessoa quisesse fazer, ia ser redirecionada para o atendente que estava responsável por ela. Isso na parte de vender. E na parte de atender, a pessoa mandava uma mensagem e essa mensagem chegava numa fila e aí o atendente pegava para atender nessa fila. Antes era isso. Então é bem dependente de humanos de todo lado. Como é que é hoje uma venda B2C? Quem vende é o próprio site. Você tem uma preocupação muito maior com o site para ele explicar tudo que a pessoa precisa ter. O fluxo de venda não passa por um humano, mas ele coleta o interesse do humano. E aí, se o humano vai embora. Então, o fluxo self-service para ele é super fácil, que faz tudo e é muito bonito e tudo mais. Em todos os pontos de contato desse humano no sistema, você vai registrando qual é o que ele já fez, né? E aí, em cima disso, para vender, você tem uma régua que deve ter aí uns 10 estágios. Então, por recência, então, dentro de 15 dias, a pessoa é chamada para uma aula ao vivo e a pessoa é chamada recebe uma campanha de marketing, ela recebe por e-mail e por WhatsApp. A cada... Se ela completa... Aí por aniversário, né, vamos dizer assim, se ela está 2 dias sem comprar, ela recebe a comunicação por WhatsApp. Se ela está 5 dias sem comprar, ela recebe outra comunicação por e-mail. Beleza, então você tem ali uns 8, 9 touch points para tentar fazer. E todos esses touch points mandam ela para o fluxo direto de venda. Ele não manda para falar com alguém, ele manda para o fluxo direto de venda. Beleza. Isso tudo está codado e automatizado. Então, ninguém faz nada, ninguém aperta um botão para essa máquina toda acontecer. Né? A coleta automatizada. Aí a inteligência artificial nos ajudou a programar automações. Não é criar peça publicitária, é programar automações, como estruturar a base. Coisa que antes era só acessível para engenheiro de dados sênior e tudo mais, agora uma pessoa com graduação e força de vontade consegue ir lá, perguntar como é que faz, eu quero automatizar, onde que eu guardo, como é que eu automatizo, como é que eu coloco isso para acontecer numa dada frequência e tudo mais. Então, tudo isso foi montado, tem template de tudo, tem integração com disparador e tudo mais. Chega uma hora que você
Você nem lembra que todas essas coisas estão acontecendo, mas elas estão, elas não falham e elas mantêm a sua venda aquecida. Isso na parte... Aí é uma AI como ferramenta para te permitir automatizar coisas. Esse é um dos usos da AI. Aí tem outro uso da AI que é, na hora de fazer atendimento, a gente montou aqui... Uma né? pergunta. Pode? Quando você fala integrar com disparador, é integrar com um RD Station da vida, um HubSpot, uma parada assim. Não gosto de nenhum deles, acho que fica muito caro. Grid, sei lá. É mais... integrar um pouco mais... como é que eu vou falar isso? Ou é direto na fonte, que aí seria o próprio Facebook, que gerencia o WhatsApp, ou é num Twilio, que só te economiza o tempo de conectar no Facebook. Mas basicamente, você está virando para ele e está falando, mande a mensagem A para a pessoa B. Você não está usando uma dessas ferramentas que, teoricamente, fazem isso para você. A gente não quis fazer assim, porque a gente entendia que a gente tinha uma boa capacidade de gerir a própria base, identificar quais são os alunos que têm que receber qual comunicação e mandar a comunicação direta, e pagar só aquela mensagem disparada. Mas talvez isso aí tenha sido muito preferência, Bruno. Tenha sido muito a nossa preferência, porque nós temos essa base muito de escovar o bit, né? Eu acho que funcionaria do jeito que você fala, a pessoa ir lá e montar uma automação usando um RD Station. Eu acho que funcionaria. É que tende a sair bem mais caro, porque o RD Station vai te cobrar para o tamanho da base que você está gerindo, para quantas as mensagens que você está mandando através da plataforma, ele tem o preço próprio de mandar mensagem para a plataforma e tudo mais. Tudo que você já faz direto lá na fonte, SendGrid para e-mail e o Facebook para o WhatsApp, sai mais barato. Mas a contrapartida você vai ter que construir toda a infraestrutura do seu lado. A gente quis, porque com o GPT ajudando a como monta a estrutura e tudo mais, e também por causa do nosso background de já ter mexido com isso lá na Quero, né? Um dos nossos sócios, ele foi CEO da Quero e acumulou o cargo como CTO da Quero, enquanto ele era CEO. Então, ele entende demais de programação, para ele foi viável. Só explicando que a gente não usa... E outro detalhe aí desse CEO/CTO é que ele gosta de fazer isso. Gosta. Tipo assim, igual a gente gosta de ir no estádio, a gente gosta de fazer, é uma atividade de lazer para ele, né? É uma atividade de lazer para ele, ele quer tudo muito bem feito, eu quero tudo funcionando muito rápido, brigamos muito, né? Dá para ver que essa situação não sai sem conflito. Mas os dois conseguem fazer a coisa acontecer. Muito difícil brigar com esse CEO/CTO seu aí. Cara, a gente ficou craque. Mas a gente ficou craque em entender aonde que vale a pena pensar igual ele e onde que vale a pena pensar igual a mim. Tipo, tirar um projeto do papel rápido, testar o mercado e ver, como é que fala? E ver se deu bom, se não deu, Product Market Fit e tudo mais, o meu jeito de pensar é melhor. E aí várias vezes ele fala, não, faz você. Monta você que o negócio vai sair rápido. Agora, depois, cuidar quando o trem tá grande, nossa senhora, é totalmente inviável. E aí o jeito dele de pensar é o correto. E aí a gente migra. Então a gente tá num momento muito, muito tranquilo de que tipo de solução é necessária naquele momento, entendeu? Então não... Acho que já teve um pouco de conflito até ficar muito claro qual é o jeito certo para o momento certo, entendeu? Mas, Bruno, só fechando um parênteses, aí na hora de atender o aluno, aí a gente usa AI como uma solução para conversar com o aluno. Uma solução até que foi desenvolvida, que a premissa é muito interessante, né?
ele montou uma AI para ajudar o aluno, tirando dúvida, principalmente para quem ainda não entrou na instituição ou está vivendo o primeiro mês da instituição, onde o conjunto de dúvidas ele ainda é relativamente pequeno, com pouca variação, porque na hora que ele já virou um aluno e já está indo para o segundo período, as dúvidas dele são cada, cada curso, o aluno vai ter suas próprias dúvidas, né? Então, aí você já tem que atender de um jeito diferente. Mas enquanto o aluno está pensando em entrar na instituição, ele acabou de entrar e não sabe aonde que acha a aula dentro do sistema, aí a dúvida é bem homogênea. E aí a gente criou uma inteligência artificial que ela consulta um livro, o manual de instrução da instituição. Então ela pega uma dúvida, consulta o livro, descobre no livro qual que é o capítulo que responde àquela dúvida, lê esse capítulo e responde para ele conforme o capítulo. E aí ele desenvolveu que até o time de atendimento consegue ter acesso ao livro e editar o livro e colocar um novo verbete no livro, um novo capítulo. Então ela se atualiza muito rápido, muito fácil. E ela só responde quando o assunto está no livro. Se o assunto não está no livro, aí ela entrega para o time de atendimento. Então, o time de atendimento virou um fallback de quando a inteligência artificial não consegue resolver. E ela resolve metade dos casos. Então, só isso aí já explica metade do custo de pessoas. E a tendência é ela conseguir resolver mais do que metade com o tempo, né? Ela vai avançando, vai chegar uma hora que ela vai crescer, entendeu? Assim, Não ela vai sei. naturalmente, né? Alguns casos vão se tornar mais comuns, né? Cara, tomara, mas Assim, pensa o seguinte, ela não tem que responder sobre o que é a experiência geral de alguém que está entrando na faculdade. Ela tem que responder como funciona a nossa instituição. sim. Então, entenda que tem mais chance dela conseguir responder mais se a gente gastar mais energia aumentando o livro do que ela evoluir por si só. Isso, o que eu quis dizer com aumentar a capacidade dela de responder é você aumentar o livro. É isso. Você colocar Concordo mais, por exemplo, imagina que tem uma dúvida que começou a aparecer muito. Aí você coloca essa dúvida lá no livro, entendeu? Isso, é isso. É exatamente isso. Esse, inclusive, é o processo. Você vê que os alunos estão. Esse livro É o que você falou, Bruno. nada mais é do que um arquivo de texto, né? Esse livro é um arquivo de texto, né? Ele é uma árvore, porque a inteligência artificial ela se perde se você colocar o livro inteiro lá. Então, ele é em formato árvore. Então, se você fosse entrar em como ela funciona mesmo, é como se ela passasse no prompt o índice e a pergunta do aluno. E aí ela tem como opção ou já tentar responder ou abrir algum item do índice. E na maioria das vezes, quando ela começa, ela fala, cara, eu preciso ler esse capítulo do livro. Aí você passa os subcapítulos do livro. Aí ela escolhe o subcapítulo. Aí você dá o subcapítulo para ela. Aí sim ela tem acesso ao texto. Se ela entende que ela já está com o texto certo que respondia a dúvida do aluno, aí ela já monta a resposta para o aluno e manda. Então, ele não é exatamente um arquivo texto. Ele é um arquivo estruturado com um conjunto de índices para ela conseguir ir vendo qual capítulo ela vê. Entendi. Ela não Agora, guarda na memória tudo. É muito grande para ela guardar tudo na memória e ter... sim, ela tem que... É mais ou menos... É como se É ela uma tivesse árvore. uma biblioteca, né? É Isso. isso. É uma árvore. Agora, mudando aqui totalmente aqui a conversa, do jeito que você fala, você participa, passa a impressão de que você participa muito do dia a dia do operacional. Por outro lado, você é o CEO da empresa, né? Você é um dos empresários. E aí, eu junto isso com uma outra tendência do mercado agora, principalmente os gurus do marketing digital, é que eles pararam de falar para o empresário sair do operacional e ter aquela vida de ficar na praia só respondendo no WhatsApp,
estão começando a falar que o empresário ele não vai sair do operacional, ele tem que ir todo dia na empresa, que o olho do dono é que engorda o boi, mas que ele tem que ir aumentando a sofisticação, o impacto das tarefas que ele executa. Discorra sobre esse tema. Discorra sobre o tema. Tá. Eu gosto muito do efeito prático do discurso antigo que você falou. Vai ser muito bom se eu for para a praia. Beleza? Então, eu acho que a gente, na vida, a gente quer sempre muitas coisas. Ter muito tempo com a família e ter muita qualidade de vida é uma coisa que as pessoas querem. Claro, é muito bom isso. Gostar do trabalho também é muito bom. E fazer com que a sua empresa cresça é muito bom. Então, a gente está sempre procurando um equilíbrio entre todas essas coisas. E aí, chega um ponto que acredito eu, tá? Se você consegue arrumar um jeito de que as coisas na sua empresa estão acontecendo e a empresa está crescendo, mesmo enquanto você está na praia, vá para a praia. Mas você vai realmente conseguir fazer isso acontecer ou não vai conseguir fazer isso acontecer? Na hora que você for para a praia, o, o negócio vai cair, vai parar de crescer e etc. Então, aí você vai ter que escolher o que é importante para você. O nosso jeito de trabalho é um jeito muito orientado à automação. É muito orientado à automação. Possivelmente porque a gente quer ir para a praia. Então, o que é orientar a automação? Vamos voltar lá naquele exemplo. Se para comunicar ao aluno que hoje é dia de pagamento e mandar um boleto para ele, gerar o boleto, for necessário trabalho humano, alguém não está na praia. Existe um caminho onde você colocou um funcionário para garantir e tudo mais? Existe. Aí se ele faltar, aí alguém tem que lidar com a falta. Ah, não, o gerente vai cuidar. Beleza, você pode ter uma estrutura onde você tem gerente e você tem funcionário embaixo, isso tudo vai acontecer. Mas eu prefiro um trabalho que eu faço uma vez, aí eu estou falando como CEO, entre eu ter um cara embaixo que eu tenho que contratar, que eu tenho que demitir, que eu tenho que repor ou cobrir quando ele não estiver trabalhando. E embaixo tem algumas pessoas que eu tenho que cuidar da motivação delas, o plano de cargos e salário, da carreira, da remuneração, do incentivo para que ela trabalhe bem, trabalhe mais e tudo mais. Entre esse mundo e o mundo, eu codei uma automação que 8 horas da manhã ela faz essa comunicação para mim, ela calcula certinho se é o 7º dia, e se ele é o 5º dia útil do mês, e aí ela dispara aquela comunicação naquele padrão e tudo mais, e aí eu coloco a conta do Google no débito automático. Vai falhar muito menos. Então vai ser muito mais execuível se eu for um braço que garante automação, mas isso vale para mim, que meio que acumula um cargo de operação com o cargo de CEO. Mas tem gente que Mas prefere ter equipe. Eu prefiro isso do que ter equipe. Você prefere isso, mas... Cara, eu fico pensando nisso também, assim, eu sofri muito... a gente ouviu muita galera falar sobre sofrimento emocional do funcionário e tal, mas pouca gente fala do sofrimento emocional do empresário, né? Do cara que monta a empresa e tal. E, cara, gerir pessoas é uma coisa bacana quando você vê a pessoa crescendo e tal, você tem um ganho emocional. Mas, cara, quando a parada não rola, para algumas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, é muito pesado, cara, emocionalmente, sabe? Eu acho pesado. No início lá da Quero, Bruno,
a gente viveu muito uma linha de que somos uma família. Então, e isso pegou, assim, todo mundo entendia ali como família mesmo. Não é só quem era contratado, não. Quem contratava também sentia, né? Quem estava ali no topo, mas estava contratando também sentia. E isso deu tanto problema, porque primeiro, você não demite família, né? No caso raro de demitir família, mas era uma empresa, às vezes a pessoa não estava produzindo e você tinha que tomar a decisão de demissão. E aí aquilo era uma grande traição. Ao mesmo tempo, o funcionário, às vezes, ele ficava sem trabalhar e depois ele ia lá e mentia no tribunal, falando que ele fez tudo e que você que não cuidou dele direito, que você foi um cara horrível. Que também é uma coisa que acontece muito. E aí o sentimento de traição acontecia do outro lado. Aí quem se sentia traído dessa vez era quem tinha contratado. E ficava uma decepção muito grande, uma decepção muito forte. Então, é uma relação que é muito complexa quando ela é uma relação quente. Ela tende à frustração. Então, depois de um tempo, eu acho que a forma que dói menos na relação empregador-empregado é uma relação fria. A forma que dói muito. Dói menos. Isso, falei que dói menos, exatamente. Agora, essa relação, ela também não extrai o máximo que a situação pode dar. E a situação que extrai o máximo é uma relação quente. É só você ver jogo de futebol, os caras que... É muito comum o time que é campeão desabar depois de um ano de muitas conquistas, entendeu? Você vê o Flamengo agora, tá difícil lá no Flamengo pegar o ritmo de novo. Ano passado ele ganhou tudo, o Cruzeiro ano passado quase ganhou tudo, né? Cresceu demais, agora tá uma porcaria, né? Essas relações são relações muito quentes. O Galo, na época do Cuca, o Cuca foi embora. Duas vezes ele foi embora depois de uma grande conquista, porque... Depois de grande conquista. E aí são relações quentes, a produtividade flutua muito com base em como que está a saúde da relação do empregador com o empregado. Essa relação, ela flutua demais. E aí eu não gosto de apostar no colaborador herói. Eu acho que não é bom para os negócios. Quando as coisas dependem muito de pessoas e muito menos de processo e automação, eu acho que você está muito sujeito a algumas flutuações que eu acho que você pode não estar. Então, isso é muito interessante, né? Quando a Quero estava no início e ela era 0,02% do mercado de captação, era muito fácil crescer. E aí, nesse momento, era também muito fácil gerar alegria, porque você tem plano de carreira acontecendo, pessoas subindo, times nascendo, você tem tudo isso acontecendo. E chegou um ponto, e era interessante, porque a gente só falava de cultura lá dentro. Então, era realmente, são aquelas pessoas que vão transformar a empresa numa empresa incrível. E aí, a Quero, por uma crença de pessoas, por ser muito boa de recrutar ótimas pessoas e por ter um market share muito pequeno que permitia que uma execução de excelência capturasse todo esse market share de potencial, isso tudo deu certo demais. Então, de certa forma, eu não montando uma estrutura dependente de pessoas hoje, eu estou indo contra uma história que deu muito certo. Então, vamos separar esse momento. Então, beleza. Então, teve um momento ali onde
a gente discutia pouquíssimo de business e vivia só de cultura, né? E falava que a cultura come a estratégia no café da manhã, e etc., né? Igual a gente vê nos livros. Muito ancorado nessa situação de uma empresa que, se ela executasse de forma brilhante o plano de jogo dela, nada ia impedi-la de crescer, não iam ter barreiras, não ia ter concorrente, não tinha nada, porque ela era muito pequena. Quando a Quero começou a bater 10%, 15%, dependendo da modalidade ali que a gente estava fazendo a comercialização, 20% da captação do mercado, né, 20% de market share, você passou a ser podado em N níveis, até pelos parceiros, né? Que era, precisava de ter o B2B. Tinha que ter a faculdade dando estoque, vamos dizer assim. Sim. E, cara, então, você tinha uma barreira, que era uma barreira de estratégia, né? Para onde seu business cresce, que ele consegue crescer. E a gente ficou uns 2, 3 anos ali, achando que a gente não estava crescendo, porque a cultura não estava boa. E dá-lhe mais investimento em cultura, em conversa com o time. Responsibilidade. Isso, demite gente porque não tinha cultura certa, contrata gente, não sei o quê e tudo mais. Isso não fez crescer. Porque se você não tem estratégia certa, esquece a cultura. É mentira esse papo de que a cultura vai superar a estratégia. Isso é uma mentira grande. E a outra mentira grande que a gente está vendo agora é que, se você tem uma estratégia certa, eu entendo que a estratégia que a gente tem na ETEP é muito certa, o que você precisa é de uma boa operação, é de uma boa execução, mas isso não é um sinônimo de boas pessoas. Isso pode ser atingido através de boas pessoas. Mas você também pode atingir isso sem pessoas, em algumas áreas, claro. Com automação. Agora, Em algumas tem uma coisa que você falou que eu fiquei pensando e guardando aqui para não esquecer. Você falou assim, a relação entre colaborador e empresa e empresário é uma relação que, se ela for fria, ela pode doer menos, pode trazer menos sofrimento. E, ao mesmo tempo, você não consegue extrair tudo que você poderia extrair se a relação fosse quente. A minha pergunta é o seguinte: quando eu substituo as pessoas pela IA, o que acontece com a dor? Com a dor, some. Você É uma também coisa você incrível. acha que ela some? É uma coisa incrível. É maravilhoso. Não, para não falar que ela some. De vez em quando, a rotina que você queria que tivesse acontecido não aconteceu. Aí você vai ver por quê. Faltou um ponto e vírgula em algum lugar. Você tem uma dor diferente, entendeu? Se você não prevê todos os casos, você tem alguma dor. A AI hoje, às vezes, ela consegue fazer umas atrocidades terríveis, assim. Exemplo de atrocidade terrível. Você vai lá e coloca um livro que explica como é que é a sua malha de polos, e aí a inteligência artificial ignora solenemente aquilo e fala: não, o aluno está perguntando se tem pólen Dores do Turvo. Grande Dores do Turvo. Aí, meu pai tem uma fazenda lá em Dores do Turvo, então pensei naquilo. Mas, infelizmente, desculpa aí para a população, para a grande população de Dores do Turvo, não temos pólen Dores do Turvo. E a AI vai lá e fala: claro, eu tenho polos em Dores do Turvo. Detalhe, Bruno, a gente tem duas inteligências artificiais. Uma tem o cargo, é um agente, né? O cargo dele é escrever a mensagem. Tem uma outra, que o cargo dele é revisar se aquela mensagem poderia ir ou não. E aí ele vê o que está escrito no livro, o que a AI original queria responder, e ele valida para ver se aquilo lá que ele está respondendo faz sentido com base no livro. E ele tem o poder de
vetar o envio dessa mensagem. E o cara vai lá e deixa passar a mensagem. Aí você fala, meu Deus! O agente. Ele estava lá só com essa função. Era Mas isso só isso. acontece quando tem pessoas também, acontece. Não, também acontece, entendeu? Eu acho que você que fica mais frustrado porque você talvez espere mais nesse caso, porque o cara só tinha esse papel. Oi? No caso da IA. Talvez você se frustre mais. Agora, é uma coisa muito doida, porque mesmo com isso que você falou é a maior verdade. Você pode ter o supervisor, e o supervisor pode ter dado treinamento, ele nunca vai conseguir validar mensagem por mensagem, coisa que a AI consegue, e vão ter atrocidades sendo ditas. E depois você vai ter que arrumar um jeito de informar aquele aluno que, veja bem, não era verdade aquilo que eu mesmo disse um minuto atrás. Como que você reage quando você vê que o seu gerente IA fez essa barbeiragem aí? Cara, você xinga, não adianta, ele não te escuta xingando, entendeu? Sim, só pelo menos você desabafa, né? Mas você desabafa. Às vezes você vai lá e tenta reescrever o livro, entendeu? Mas você realmente, nessas horas, Bruno, você fica esperando a AI soltar uma versão melhor para você. Porque nesse caso, cara, ela tinha condição, né? Não foi o nosso código e não foi o livro. Então você fica esperando que a AI resolva esse problema no futuro com seu próprio autodesenvolvimento. Mas cara. Oi? Se fosse um ser humano que fizesse isso, que é raro, mas acontece com bastante frequência. Você não pode xingar, cara. Não, você não pode. Você não pode. Você, geralmente, na minha posição, né? Você vai lá para o líder da pessoa, conversar com ela. Você nem fala, você só fala, ó, fulano fez isso aqui errado. No geral, aí esse liderado meu, que é o líder, ele encaminha para a pessoa o print e tenta uma comunicação muito objetiva. Olha, essa comunicação não foi aderente ao que foi definido, que é o protocolo correto. O protocolo correto seria esse para os próximos casos. Informe corretamente o aluno. Às vezes nem falo para os próximos casos, informe corretamente o aluno, porque hoje em dia tudo é tão sensível, né? Você tenta parar nos fatos, assim. Essa comunicação não bate com o que o manual diz que tem que ser. E para aí, porque tudo é muito sensível. Ainda mais, Bruno, quando você está lidando com um pessoal que é de time de atendimento na casa de 20 e poucos anos e tudo mais, que nasceu depois do ano 2000. É complexo. O povo se ofende fácil. Então você maneira. E antigamente, Bruno, isso é uma parte que você vai gostar. A IA substitui. Substitui. Mas você quer entrar quando você não está na AI, você está puxando um pouco. Eu estou sentindo que você está entrando um pouco em como que é gerir essa turma, né? Quando você não está com a AI, quando você O meu ponto aqui é só a gente deixar claro algo que tem sido muito comum, assim, com todos os empresários que eu conheço, a gente conversa, você também, a gente conversa em off com outros empresários, que os caras têm essa dor, entendeu? Cara, eu vou colocar inteligência artificial, por quê? Porque ela já está substituindo o meu profissional júnior, o meu profissional pleno. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu estou publicando conteúdo no YouTube com uma certa frequência. E eu contratei aqui para me ajudar no YouTube uma ferramenta de SEO para YouTube, chama VidIQ, alguma coisa assim. E, cara, eu subi um vídeo agora, e eu, cara, vamos lá, quem vai fazer a capa desse vídeo, velho? Vou eu mesmo fazer a capa rapidinho. No que eu abri o Canva para colocar a foto e colocar o título e fazer a capa, eu rolei a tela do sistema e ele apareceu assim, gere uma capa com um clique. Eu falei assim, não, vou apertar aqui para ver o que acontece. Porque eu já tinha tentado fazer capa com ele de outra vez, entendeu? Em outra situação, eu tinha que subir foto, não vou apertar aqui para ver o que acontece. Aí eu apertei.
E fui te mandar uma mensagem e tal, porque, cara, preguiça de mexer com Canva e tal. Beleza. Aí quando eu olhei, eu falei assim, cara, essa capa não ficou exatamente o que eu queria, mas não consigo imaginar nada melhor do que ela, não. Pá. E tem na ferramenta uma opção de título automático, de teste AB de título. O que que o vídeo faz? O que que a ferramenta faz? Eu subo o vídeo, eu espero alguns minutos, ela me volta com uma sugestão de título para teste AB, 3 sugestões de título, uma sugestão de descrição já com as palavras-chave que foram faladas no conteúdo, e agora aperta um botão e sai uma capa. Tipo assim, um designer faria melhor do que aquilo? Faria. Eu faria melhor do que aquilo? Não, eu faria um pouco pior do que aquilo. Mas, Hélio, entre Não foi tão pensar fácil, e né? perder o tempo, porque o designer eu tenho que ir ver e dar o feedback, dar a instrução, entendeu? Ali aperta um botão, O Bruno, eu acho que é isso em várias e várias e várias áreas, tá? várias e várias áreas. Agora, uma coisa que eu aprendi na hora que você está lidando com pessoas, quando você é o líder, olha, eu tive muito aprendizado disso, foram muitos anos que eu, com equipes grandes, assim. Deve ter chegado um momento lá que devia ter umas 600 pessoas embaixo de mim, sinceramente. E aí, Um ambiente que qualquer um poderia te parar no meio do caminho, né? Porque, como assim, assim? o pessoal que não sabe, a estrutura lá do prédio que vocês trabalhavam, ela é uma estrutura que não tem, praticamente não tem sala, as pessoas Ah, sim, cumprimentam, você estava no meio das pessoas. você está no meio de Isso, todo mundo. Então chega um cara lá que você nem conhece e te fala assim: ah, cara, tudo bom? Meu filho sim, sim. joga bola com o seu. Sim, exato. Aconteceu e tudo mais. A relação pessoal, ela foi muito gratificante, assim. E eu vivi uma história profunda com ter colaboradores e esse grande desafio que é extrair o máximo deles, né? E chegou um ponto em que eu entendia que se você mantivesse muita pressão, você conseguia extrair bastante resultado. Então, esse era um dos pilares. E aí eu aplicava muita pressão, tinha muito ranking, tinha discursos muito quentes, né? Usando os termos que a gente usou aqui mesmo, tinha muito discurso muito quente, muita pressão, e isso trouxe muito resultado, tá? E também trouxe muita gente que se ofendeu. E o saldo se pagou ferozmente, tá? Valeu. Se você fizesse uma conta, não, vamos avaliar essa história sob o prisma de retorno sobre investimento. Quanto se gastou com pessoas, mesmo até se fosse colocar a parte de processo trabalhista e tudo mais, versus o que elas produziram, quanto que elas entregaram de resultado, se pagou. Mas emocionalmente não se pagou. Porque quando você está lá pressionando as pessoas e aí elas se magoam, eu sou uma pessoa sensível, entendeu? Eu não quero magoar ninguém. Eu só quero que as pessoas produzam, cresçam, a empresa bata a meta e elas ganhem dinheiro. Quando a Mas pessoa elas se ficam magoa, magoadas. você também fica magoado, né? Eu fico magoado. Quando as pessoas magoam, eu fico magoado. Eu olhei e falei, cara, não é isso. E aí eu fui aprendendo e fui mudando o jeito. Então, o que eu tirei foi o discurso. O discurso inflamado eu tirei. Parei. Eu passei a ser minha simpatia, mas eu mantive um... eu mantive 2 elementos, tá? Continuava tendo uma gestão visual, mas ela era cada vez menos, todo mundo consegue ver tudo, e cada vez mais existe um painel onde a pessoa consegue se ver lá no painel. Mas a pessoa continuava tendo em tempo real feedback se ela estava indo bem ou não, tá? Um feedback comparativo. Super importante, não era absoluto, era comparativo. Eu gostava muito de ter muitas pessoas fazendo a mesma natureza, porque o tanto que era atingível
era o tanto que o melhor estava atingindo. Então, Dá um exemplo prático aí, vai. Ranking de vendedores, por exemplo, em tempo real. Ranking de vendedores, eu tentava deixar as carteiras de clientes com potenciais parecidos de meta de faturamento, mesmo, né, equilibrava as carteiras para que as pessoas tivessem potenciais parecidos, para que estivesse conseguindo o melhor, chamado de velocímetro, né, o melhor realizado dividido por esperado, aquilo lá fosse o que é possível. Em termos de esforço, todo mundo podia pegar um próximo aluno, agora indo lá para o B2C, né, em vez do B2B. Todo mundo podia pegar o próximo aluno, só clicando, caía um novo aluno para aquela pessoa. A quantidade de atendimentos que o top 20% dos atendentes estava conseguindo fazer era um número exequível. Se o cara estava fazendo menos de 50% do que o cara que mais faz estava fazendo, ele tinha um problema. Você provavelmente conseguiria alguma coisa melhor. Se você fosse no mercado procurar outras pessoas, possivelmente você conseguiria um empregado mais produtivo. Mas olha essa frase que é importante. Se você fosse no mercado. Então, o outro pilar, eu falei que eram dois, né? Um era ter essa noção de comparação muito clara entre os colaboradores. O outro pilar era um RH forte que conseguia contratar. Por quê? Porque se o seu liderado ele tem uma equipe, mas aí ele enxerga lá que ele tem uma equipe de 5 pessoas, mas a pior vale a metade do melhor. Se ele não enxerga que vai ser fácil para ele ir no mercado, abrir um processo, contratar alguém, colocar esse alguém para dentro, para ocupar a vaga do que está lá na rabeira, ele pensa que antes mal acompanhado do que só. Pô, isso aí valeria esse negócio da RH valeria umas 3 horas de conversa, né? Vale, mas o título é por que você tem que ser bom de contratar, entendeu? Você tem que ser, porque se você não contrata, você não demite. E se você não demite, você não vai ter performance. Não. Porque o outro jeito de você ter performance sem demitir é criar um inferno na vida das pessoas. E isso daí pode até se pagar, como eu disse antes, mas você não quer viver nesse mundo. Você prefere viver num mundo onde as pessoas falam assim, nossa, o clima lá no lugar onde eu trabalhava era ótimo, né? Mas eu não consegui ficar, porque, putz, o povo lá era muito bom, e aí eu não conseguia produzir igual eles, e mais cedo ou mais tarde eu saí. Muito melhor viver isso. Eu estava vendo Lembrei de duas situações. Uma é O Monge Executivo, esse livro. Aquele livro ele tem uma frase, sei lá, umas 5 linhas que refletem a verdade sobre a eficiência. A gente pode falar sobre isso mais para frente. E eu peguei um dia numa dessas séries de vídeos que o pessoal do G4 faz, né, do Thales Gomes faz, e ele mostrou a área de vendas e tal, e falou, e meta e tal. Aí teve uma frase que explica tudo aquilo ali. E ele falou assim, a contrapartida é que o turnover é alto. Acabou a frase. Essa foi a frase que é o pilar de uma operação comercial, entendeu? Eu tenho uma tese que eu aprendi até com o pessoal da Quero, que, infelizmente, uma empresa que não tem turnover, ela está com problema. A empresa precisa ter um turnover, que não Eu é acho só... que estatisticamente, sim. Entendeu? Não, e eu acho que... Porque você vai ter o funcionário que, vamos dizer assim, parece que está querendo ser mandado embora. Não produz. Por uma questão, às vezes, de vida da pessoa, de um momento de vida, entendeu? Ele não está no momento de... Ele não está no momento onde... Aquele não é o lugar que ele quer. Ele se desiludiu. Tinham 3 caras ótimos, você tinha que promover um, promoveu um, o outro olhou e falou, não sou reconhecido aqui.
Ele está trabalhando ali porque alguém mandou ele trabalhar e ele não precisa trabalhar. Tipo assim, É cara, isso. o Então, caso isso vai ocupado, acontecer. tem alguém na E a partir do família. momento em que você não corta a pessoa que não quer, você passa uma mensagem muito clara que as pessoas podem continuar lá trabalhando menos. Sim, Só que se você não tem como recrutar, o seu líder não vai mandar a pessoa embora. não. Porque por mais que aquele cara produza por 30% de um funcionário, é melhor aqueles 30% do que nem ter. Então Sim. você tem que ter muito fácil, Bruno. A substituição, ela tem que existir, cara. Tem que existir. Tem que. Ô, Sérgio, eu Então, acho que tá pode dando falar. nosso horário aqui. É, dá para continuar mais umas 5 horas, mas realmente, né? Não dá, não. Tem umas automações para montar aqui. Eu tô O papo tá bom, mas Ô, Sérgio, eu vou te agradecer pela conversa. A gente conversa em outros assuntos. O pessoal que acompanha não tem o mesmo privilégio que eu tenho, mas vamos marcar para a gente bater outro papo. Obrigado por vai. tudo aí. Deixa aí uma mensagem de incentivo para os empresários. Indica um livro, Não vou indicar um livro, não. não? Eu acho que assim, cara, se eu deixasse uma mensagem, nunca teve tão fácil empreender. Nunca teve tão fácil. É, Vide o que o Bruno acabou de falar sobre é, como foi para ele montar uma capa de um YouTube que atendia padrões mínimos de qualidade. É isso em muitas das áreas. Então, nunca foi tão fácil você ir lá e falar, cara, vou meter a cara, vou eu mesmo, vou fazer, vou colocar meu produto, o meu serviço, vou começar a oferecer e vou crescer. Se ficar de olho em como já crescer com fluxo de caixa positivo desde o início, já vai estar tirando. E sobre dinheiro, se precisar de investimento, não pega com alguém profissional, não. Pega seu pai, seu tio, seu amigo, com fundos familiares, com gente que não vai colocar umas cláusulas que no final do dia, a menos que você faça um milagre, que é montar uma empresa que fatura bilhões, você vai sair sem nada. Então não faça assim, faça, faça de outro jeito. Mas pegue sim, seu dinheiro e tudo mais em troca de participação, sem preferência de liquidação, entendeu? Com as pessoas realmente pegando o risco do negócio, caso ele não dê certo e tudo mais. E o mais rápido possível, faça de um jeito que o seu business gere o seu próprio sustento e não precisa de mais capital externo. Gere você o capital. Tenha você a posse do fluxo de caixa resultante que a sua empresa gerar. o melhor E eu investidor acho é o que é cliente. isso que é o mundo agora. O melhor investidor é o cliente, né? Ou demais. E nós estamos entrando num mundo agora que apostar em você ter uma carreira é uma competição cruel com se desenvolver. Olha isso que eu vou falar, Bruno. Se desenvolver tecnicamente mais rápido que a inteligência artificial para você não ser cortado. É mais fácil você criar o seu negócio do que você virar um colaborador que vai se desenvolver de uma forma que você não vai ser cortado pela inteligência artificial. Tá mais fácil empreender do que fazer carreira. Tá mais fácil. Ô, Sérgio, obrigado. Um abraço para todo mundo que participou, um abraço principalmente para você que veio aqui. Quem tiver acompanhado o vídeo até aqui, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações. E, Sérgio, depois você manda o seu LinkedIn, seu Instagram, para a gente colocar na descrição, o pessoal poder te mandar dúvida. Beleza? Beleza? Manda sim. Então,
Até logo. Fiquem com Deus.